Oi, pessoal, Lisa Camilo falando e hoje eu vou fazer a resenha de um tarô que é muito, muito, muito importante pra mim. Foi um dos primeiros tarôs que eu observei quando eu era criança na coleção de tarôs da minha mãe, um dos primeiros que me chamou a atenção. Vou mostrar pra vocês, ele tem algumas cartas que até hoje são as minhas preferidas, né? São as representações preferidas que eu tenho de cada arcano até hoje. Isso depois de tantos outros tarôs serem criados. E, ó, vou mostrar aqui que tarô que é, pra não tirar do saquinho ainda, porque eu não tenho mais a caixa. Esse tarô é bem antiguinho, não existe mais a caixa dele, né? Então, por isso que ele fica num saquinho. E ele é um tarô que eu manuseei muito quando eu era criança. Esse tarô aqui é maravilhoso, é o Gil Tarô. Se não me engano, ele é de 97. E acredito eu que esse seja exatamente o mesmo tarô que eu mexia. Porque, na verdade, a minha mãe me deu esse, usado. Eu acho que é aquele mesmo tarô de 20 e poucos anos atrás, que eu acabava sentando no chão dela, na frente do baúzinho, com a coleção de tarô dela, e eu ia abrindo e mexendo nas cartas. E depois eu vou até perguntar pra ela se era isso mesmo, mas eu acho que é. E esse tarô aqui, ele é muito legal, gente. Vocês, hoje em dia, quem se interessa por tarô, eu acho que tem visto muito tarô lindo, claro, de gatinho, de passarinho, tem tarô até de pixel, imitando Minecraft, Roblox, né? Tem tarô de tudo quanto é coisa, tem tarô de circo, tem tarô medieval, tem tarô meio psicodélico, tem tanta coisa e realmente é muito bonito, né? É legal de ter também e a gente gosta de mexer nas cartas e ver quão bonitas elas são, mas assim, a gente tem que pensar num detalhe importante. Alguns tarôs hoje não são feitos por tarólogos, tá? Então, são feitos por artistas. E às vezes artistas sem um tarólogo que estudou a criação da ilustração junto com ele, tá? Então, ele provavelmente vai se basear em alguns tarôs que viu por aí e vai criar o próprio. Mas, como ele não tem um estudo aprofundado, ele vai perder aí no meio do caminho muitos símbolos importantes, né? Que às vezes ele não sabe nem a importância que tem e deixa de pôr na carta. Então, é sempre bom a gente voltar para um tarô mais tradicional, tá? São lindos os de gatinho, são lindos os coloridos, os de Hello Kitty, os de ursinho, tarô infantil, são lindos. Mas assim, é sempre bom voltar para um tarô um pouco mais antigo, um pouco mais tradicional, para você não esquecer do que importa, tá bom? Você vai saber interpretar esses tarôs novos, mas você vai saber interpretar os antigos. E você não vai perder nenhum significado com o tempo. Eu vejo muita gente, muita mesmo, que interpreta algumas cartas com um significado um pouco mais resumido. E eu acho que isso tem muito a ver com os baralhos que estão mais em alta hoje em dia, que são legais sim, tem símbolos sim, mas não tem todos, tá? Então, por isso que eu quero vir para esse tarô aqui. E esse, como eu falei, ele é muito especial para mim. É um dos meus preferidos. Desses mais tradicionais, é meu preferido, na verdade, né? E ele é assim, ele é baseado na cabala, tá, gente? Então, assim, eu não estudo tarô pela cabala, não conheço, tá bom? Aqui tem a árvore da vida, vocês vão ver que os arcanos são representados de uma forma que remetem a coisas relacionadas à cabala, tá? E não é a forma que eu uso para interpretar esse tarô. Eu interpreto tarô, qualquer tarô, pela simbologia e pela intuição. Não sou influenciada pela cabala nem pela numerologia, por exemplo. Por enquanto,
né? Assim, não tive o interesse ainda em estudar dessa forma o tarô. Venho estudando desde criança a simbologia. Quem sabe em algum momento da minha vida eu não vou querer me aprofundar em outros métodos, né? Mas por enquanto é isso que eu tenho para dizer. Ele é um tarô cabalístico, né? Mas você não tem a obrigação de estudar esse tarô pela cabala, né? Então, isso não é um impedimento para que você tenha esse tarô, caso você não estude dessa forma. É só uma observação, porque vocês vão ver que a simbologia é um pouco diferente. Porém, eu estava falando que manteve vários símbolos muito importantes. Isso não se perdeu, mas assim, dos arcanos maiores, tá? Os arcanos menores desse tarô, eles são bem diferentes do que a gente está acostumado. E podem ser um pouco difíceis para quem tá começando. Mas os arcanos maiores, assim, são riquíssimos e vale a pena você, se não for comprar esse tarô, você procurar imagens dele na internet para você dar uma estudada na simbologia. Então, vamos lá, gente. Este é o verso que eu adoro tudo que tem a ver com árvores, né? Esse é um tarô de 97, né? E Gil é o sobrenome da moça que criou, né? Ó a minha colinha aqui, Elizabeth Josephine Gil. Então, ela é maravilhosa, ela fez um dos meus tarôs preferidos. Vamos lá. Gente, eu lembro muito desse louco quando eu era criança, tá? É uma das minhas cartas preferidas. É o meu louco preferido do tarô, na verdade. De todos os tarôs que eu já tive contato, esse é meu louco preferido, tá? Então, vamos lá, deixa eu aproximar aqui, deixa eu ver a luz, pra não ver se não fica tão brilhante. Acho que eu vou vir mais pra cá. Isso, ó. Mago. A sacerdotisa, essa é uma sacerdotisa que eu gosto muito também. A imperatriz também, é a minha imperatriz preferida. O imperador, o hierofante, os enamorados, ou os amantes, ou o enamorado, o carro, a força. Gente, eu tô tirando assim do foco da câmera, do que seria o meio da câmera, pra ver se fica sem esse brilho. Esse é meu hierofante preferido também. A roda da fortuna. O louco. A justiça. A morte. A temperança. O diabo. A torre. A estrela, minha estrela preferida também. A lua. O sol. O julgamento. O mundo. Do lado de cá. Aqui também fica bom, né? Então, vocês vão ver que esses arcanos menores, eles têm, assim, uma grande diferença com os arcanos ilustrados a partir do Rider-Waite, né? São aqueles arcanos menores com cenas, né, de situações humanas e tudo mais. Então, pode ser que dificulte um pouco a leitura, mas também não chega a ser como o tarô de Marsella, né? Que não tem nada além dos símbolos, das moedas, dos cálices, né? Então, assim, acredito eu que quem estuda pela cabala pode ter uma ligação mais forte com esses arcanos menores,
do que alguém que não entende muito dessa linha, né, de estudo. Mas quem já sabe o significado do arcano vai poder utilizar o tarô, porque o significado é o mesmo e não muda, né? Então, ó, o As de Copas, 2 de Copas, 3 de Copas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas vocês podem ver o seguinte, apesar de não ser um desenho que você possa lembrar muito rapidamente do significado da carta, ele ainda assim tem palavras, né? Que são palavras-chave para vocês encontrarem. Também é uma palavra que puxa, né? Puxa na sua memória o que significa cada carta. Então, assim, apesar dele ser meio complexo, ele ainda dá uma ajudinha nesse sentido. Então, agora, as cartas da Corte de Copas, tá? A princesa, que a princesa, nesse caso aqui, substituiu o que às vezes o pessoal coloca como pajem, né? Ou valete. Aqui o príncipe, que pode ser o cavaleiro também, né? A rainha e o rei. Agora, a gente entra no naipe de espadas. O As. O 2. O 3. O 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Cartas da corte, princesa, príncipe, rainha e o rei. Agora a gente entra no naipe de paus. O As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cartas da corte, princesa, príncipe, rainha e o rei. Agora, a gente entra no naipe de ouros. Temos o As, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gosto muito desse 10. Aí, a princesa, o príncipe, a rainha e o rei. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse tarô. Ele tem uma cara bem diferente desses tarôs que a gente tem visto ultimamente, mas ele não deixa de ter seu valor, tá? Principalmente os arcanos maiores. Os arcanos maiores desse tarô são comunicativos demais. Sim, se vocês depois tiverem paciência ou de rever esse vídeo para observar melhor as cartas ou até procurar as imagens na internet, vocês vão perceber. E
Desculpa se eu tô falando muito baixinho, muito levinho e tô dando sono em vocês. É que eu estou gravando de madrugada, então eu não quero fazer muito bagunça, né? Então, para o povo não acordar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist de resenhas de tarô, porque tem alguns outros, né? E eu vou postando mais também. E no canal tem outras coisas legais que, se vocês quiserem dar uma olhada, eu acredito que vocês vão acabar gostando, tá? Então, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever e até mais. Tchau!